3 sinais que a sua bênção está chegando. Nós vamos pontuar dentro da palavra de Deus e ele vai esclarecer e mostrar em qual você se inclui, na primeira, na segunda ou na terceira. Lembrando que a minha favorita é a terceira, não que as outras 2 sejam menos importantes, mas eu acredito que vai alcançar o maior número de pessoas, né? A gente costuma dizer, olha, você está com a mão na taça. E quando uma pessoa ela está prestes a ser abençoada, ou seja, ela está com a mão na bênção, uma bênção está quase nas mãos dela, situações acontecem, existem sinais que mostram isso. E eu quero começar falando a respeito do primeiro sinal que aconteceu com esse pai, entre ele e o Senhor Jesus. Já de antemão eu queria pedir para você escrever nos comentários, se inscreva no nosso canal para você ser abençoado com vídeos e mensagens que nós sempre postamos aqui e deixe o seu comentário, tá? Você que está vivendo momentos difíceis ou qualquer outra pergunta que você queira fazer, nós vamos estar aqui para responder e lhe ajudar. Eu me esforço para ler os comentários e para poder ajudar você da melhor maneira possível. Mas, voltando à palavra de Deus, entre Jesus e esse pai chamado Jairo, houve um acontecimento interessante, porque a sua filha estava doente, quase à morte, né? E ele estava falando com Jesus, ele estava fazendo o seu pedido ao Senhor Jesus, pedido para socorrer a sua filha que estava doente. E quando ele estava falando com Jesus, a palavra diz assim, falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, quer dizer, da sua casa, dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Então observe que no momento que ele falava com Jesus, alguém chegou para desanimá-lo. Alguém chegou para pô-lo para baixo. Alguém chegou para querer contrariar a sua fé. Então nós temos aqui o primeiro sinal, quando pessoas tentam te desanimar. É um sinal que a sua bênção e a sua vitória está bem próxima de você. Está prestes a acontecer. Quando pessoas tentam desacreditar você da sua fé, que você vai vencer, que você vai ser atendido, que a sua vida vai mudar, que vai dar tudo certo para você. Enquanto ele falava com Jesus, alguém chegou e disse assim, olha, você não precisa mais incomodar o mestre porque a sua filha estava doente, mas agora ela faleceu, ela morreu. Quando Jesus viu essa cena, Jesus disse a ele, não temas, crê somente e ela será salva. No original, não foi nem isso que Jesus disse. No original diz, não temas, continue crendo. Então Jesus falou para aquele pai assim, não deixe se levar pelo que você está ouvindo. Continue crendo e você vai receber o milagre. Porque Jesus viu que havia ali alguém tentando desanimar aquele homem, tentando desacreditar aquele homem. E foi o que aconteceu. Jesus chegou na casa dele, desse pai, e ressuscitou a filha, restaurou a alegria para aquela família, ou seja, o milagre aconteceu. Mas observe que antes de acontecer o grande milagre da ressurreição, que era o maior de todos os milagres, primeiro houve alguém tentando desanimar. E isso é importante você saber. Então, nós temos aí o primeiro sinal. Agora vamos falar a respeito do segundo sinal. E o segundo sinal, eu queria dar o exemplo do profeta Elias. O profeta Elias, ele subiu ao monte, por muitos anos não chovia sobre Israel, e ele subiu acompanhado de um jovem auxiliar que ele estava preparando, né, para viver a fé. E lá no monte ele orou para que chovesse.
E ele fez a primeira oração, não choveu, fez a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. E cada vez que ele orava, ele pedia ao seu jovem auxiliar ir lá conferir se tinha sinais de chuva. E sempre o rapaz voltava dizendo, não tem nenhum sinal, nada. A chuva era a bênção, era o milagre que ele estava pedindo. Até que na 7ª vez aconteceu o seguinte, a Bíblia diz, 1 Reis 18:44. A 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então, aquele jovem voltou e falou o seguinte, olha, não tem nada, tem apenas um sinalzinho, uma nuvenzinha pequenininha, do tamanho da palma de uma mão, que está aparecendo lá, mas é uma coisa pequenininha, minúscula. Ora, a Bíblia diz, então disse Elias, avisa o rei, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Ou seja, a chuva veio. O milagre aconteceu, a oração de Elias foi ouvida, mas o que antecedeu a bênção, o que antecedeu o milagre que Elias queria, foi uma mãozinha do tamanho da palma de uma nuvenzinha do tamanho da palma de uma mão. E aí nós temos o segundo sinal, não despreze os pequenos sinais, não despreze. Você tem orado pelo seu filho, por exemplo, e ele ainda não está na fé com você, mas você tem percebido a mudança, ele já não está brigando mais, ele já não está mais rebelde, ele está mais quebrantado. São pequenos sinais que você deve considerar. Você tem orado pelo seu marido, pela sua esposa, e você está vendo a mudança, eles estão diferentes, eles estão considerando a sua fé, estão interessados no Senhor Jesus que você busca. Eles não estão no mesmo nível de fé que o seu, mas eles já estão interessados. Isso é um pequeno sinal que você não deve desprezar. Também na vida econômica, às vezes a pessoa quer ser grande, quer ser bem-sucedida na vida econômica, e ela está ali com pequenas vendas, pequenos negócios, um comércio pequeno, e ela diz, poxa, eu sou muito pequeno ainda, não despreze os pequenos começos, porque você vai ser grande. Tudo que um dia se tornou grande, um dia começou pequeno. Então o que antecede a bênção são pequenos sinais, você está tendo ali os sinais e você não deve desprezar de maneira nenhuma. Então, nós falamos de Lucas 8, capítulo 8, o acontecimento desse pai. Falamos agora de 1 Reis 18:44. E o terceiro sinal, todos são importantes, mas eu acredito que o terceiro sinal é o que mais vai falar com você, o que mais acontece com as pessoas. E eu queria que você escrevesse nos comentários qual desses sinais você está vivendo, tá? De repente os 3, né? Mas sempre tem um que nós não nos identificamos mais. E o terceiro sinal diz assim, Jesus falou, a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido o mundo um homem. Então, Jesus está dizendo aqui que a mulher, quando está para dar à luz, ela tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Então, ele fez uma comparação, quando a mulher está para dar à luz, para ganhar o filho, né, que ela desejou, ela sente uma tristeza. Mas depois que a criança nasce, ela já não se lembra mais da dor de parto, ela já não se lembra mais da aflição que ela passou para ter aquela criança, porque é uma alegria tão grande, a criança é uma bênção na vida dela, ela ficou tão feliz, mas tão feliz pela chegada da criança, que ela não se lembrou mais, não se lembra mais da tristeza e da dor que ela passou. Não é verdade? E a prova disso é que existem mães que teve o primeiro, o segundo, o terceiro. Depois do primeiro, ela teve mais 5, 10, 15 filhos, não é mesmo? Quer dizer,
ela teve outros filhos, porque aquela dor passou e ficou apenas a alegria. E aqui então nós temos o terceiro sinal: a tristeza antecede a alegria. Às vezes você está muito triste por uma situação difícil que você está vivendo, por uma situação complicada que você está enfrentando, mas essa tristeza, depois dessa tristeza, você vai receber a alegria da sua bênção. Creia nisso. Se você permanecer firme na fé com Jesus, essa tristeza vai produzir alegria. Jesus disse, a mulher quando está para dar luz, ela tem tristeza, mas depois a alegria chega. Então quando o milagre está para nascer, vamos imaginar que essa criança é o milagre que você quer. Seja da cura, da prosperidade, da transformação, seja a felicidade amorosa, um sonho para se realizar. Quando está para nascer o milagre, você pode sentir tristeza, você pode passar por um momento difícil que cause tristeza em você. Mas essa tristeza vai produzir alegria na sua vida. E a alegria vai ser tão grande. Jesus disse assim, ele concluiu dizendo, ele disse, assim também agora, vós tendes tristeza. E ele diz, muito forte, mas outra vez vos vereis, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês depois da tristeza, vocês vão receber uma alegria tão grande, que ninguém vai poder tirar essa alegria de dentro de vocês. Eu pergunto, você crê nisso? Quais dos 3 sinais você se identifica mais? Escreva nos comentários. Nós vamos pedir a Deus por você. E se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, tá? No nosso vídeo. E também ative o sininho de notificações para você ser lembrado do próximo vídeo que nós estaremos postando aqui para que você seja abençoado. E também aqui no nosso card tem um link com um estudo do livro de Jó que nós fizemos. Clique no link, veja esse estudo, e seja mais abençoado do que você já foi. Aqui vai 3 dicas para você ser mais feliz. Se você quer mais desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative também o sino de notificações e deixe o seu comentário.